Olá, pessoal, boa noite. Bom, sejam bem-vindos à nossa web revisão, né? Na nossa web revisão, nós vamos fazer uma recapitulação de tudo que nós vimos da unidade 1 até aqui, a unidade 4. Só que antes disso, tem uma escola que ainda é fundamental apresentar para vocês, que se chama Escola dos Anais. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Cadê você? Aqui. Bom, como se trata de uma web revisão e a gente ainda tem um conteúdo para poder abordar aqui, que é a Escola dos Anais, eu vou fazer a situação inversa. Como ela é um encerramento de tudo, a Escola dos Anais, a gente vai começar da revisão, tá, do que a gente viu lá no começo das unidades, até dar o desfecho da Escola dos Anais, beleza? Então, olha só, na unidade 1, nós estudamos sobre as fontes históricas, na unidade 2, nós falamos sobre o conceito de história, na unidade 3, nós falamos sobre a Escola dos Anais, né? Na verdade, a gente teve uma troquinha aí, e falamos sobre o materialismo histórico dialético, aquele específico lá do Marx, né? Que a gente viu na aula passada. E aí, pessoal, a gente vai tratar aqui fazer uma breve recapitulação daquelas fontes históricas materiais, né? E ela é subdividida em várias outras fontes, né? As fontes escritas, as fontes artísticas, né? Que são as pictoríficas, são os mapas, né? A gente tem a máquina de escrever, chegando até a atualidade, que nós temos aí as fontes históricas digitais ou digitalizadas, como nós vimos. Também temos aí uma das perspectivas das fontes históricas, um dos elementos, né, cruciais é a história oral. É importante, tá? Guardem isso. As fontes orais, elas são importantes também como elementos de uma narrativa histórica. Entretanto, porém, todavia, a gente sempre fala do cuidado que deve ter no manejo com esse tipo de fonte histórica, porque a gente sabe que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, às vezes, dependendo de situações, de narrativas que são passadas de geração para geração, obviamente a gente tem que levar em consideração que essa narrativa, ao longo do tempo, ela passa por uma certa distorção, ok? E aí a gente falou das famosas escolas, né? A gente tratou aí da escola do positivismo, que foi baseada aí no período iluminista, né? Onde tinha a recusa das explicações divinas, era esse momento da história em que nós estávamos vivendo, na Idade Média, onde tudo era se explicado por uma vontade divina, que no iluminismo tira o Deus do centro do universo e o homem passa a ser o seu responsável, né, pelas ações, digamos assim. Mas se via, sim, a ciência muito mais latente, lembra que nós falamos da ciência que estava muito latente, outro espírito mais voltado para o homem como centro das ações que aconteciam dentro do processo evolutivo da humanidade. Então, o iluminismo vem justamente nesse momento da recusa. Lembra que aí também, neste momento, que a Igreja Católica tem um rompimento, né, com o protestantismo, com Martinho Lutero. Então, o iluminismo traz essas características aí para a gente. E o positivismo vem justamente nessa perspectiva, né, na perspectiva desse novo olhar, né, onde o acesso a conhecimentos eram maiores, o acesso a novas tecnologias já estava começando a ficar mais latente. A gente tem aí uma perspectiva social, o aumento da população, a questão da revolução industrial, né, o surgimento da máquina a vapor, e aí surgem novas teorias, né, uma nova classe social, que é a classe burguesa, né, tem o proletariado burguês, e aí a gente começa a ter umas subdivisões de classes aí dentro desse momento também. As tecnologias, como eu falei anteriormente, a gente tem o surgimento da máquina a vapor, das ferrovias, dos navios, que já existiam, mas tiveram aí uma roupagem mais tecnológica, uma pegada mais tecnológica para poder surfar na onda do mar, digamos assim, né? Para que eles conseguiam ter maior... E surge aí também o navio, né, movimentado a vapor também, então a gente tem todas essas características. Telégrafo, crescimento urbano, então essas características, especificamente em Paris e Londres, é onde vai estar latente, né, essa nova forma de pensar, essa nova organização social, esse novo momento da humanidade.
Então, o positivismo vem justamente para tentar trazer, é uma escola que surge para fazer, apresentando o seu método, né, na verdade, apresentando o seu método de como a história poderia ser considerada, sim, uma ciência, e desde que tivesse aí uma metodologia, né, para poder seguir, um método próprio. E aí o positivismo vem justamente nessa linha. Lembra que a gente falou da bandeira do Brasil? Que uma das teorias do positivismo é que uma sociedade, para que ela possa progredir, ela primeiro precisa se organizar, né? Precisa manter a ordem. Tanto é que a nossa bandeira tem ordem e progresso, que foi baseado no positivismo que estava latente nessa época, e o Brasil acompanhou esse ritmo todo. Outra escola que nós vimos aqui foi a escola metódica, onde ele traz elementos de que a história, a narrativa da história como ciência, ela precisa utilizar das fontes primárias, né? Em busca das informações, em busca da riqueza da fonte ali, né? Aquilo que a gente fala de beber na fonte. Então, aí é um conjunto, a gente vê aí um conjunto de experiências históricas, ideias e sentimentos que estão ligados aos indivíduos de uma determinada nação. É aquele sentimento de pertencimento, né? Onde a narrativa histórica é contada a partir do enaltecimento dos elementos nacionais, né? Como, por exemplo, a língua que se é falada, sobre o hino que se é cantado, sobre o espaço geográfico. Então, essa narrativa cria-se uma ideia de uma identidade, né? A história dos Estados Unidos baseado em... Então, criando ali elementos, a escola metódica traz justamente isso, essa vontade de pertencimento a um território, de uma identidade. Então, a narrativa histórica, a partir dos elementos das fontes primárias, eles vêm tentar fazer essa narrativa histórica com esse ideal de pertencimento e de uma soberania e de uma nacionalidade ali latente na narrativa histórica. A gente viu sobre o historicismo também, que é uma mescla, né, desses dois elementos, tanto positivista quanto do metódico. A gente vai ter dentro do historicismo um apego ao fato, né? E aquelas personagens políticas, né? Os líderes políticos, os capitães de guerra, os líderes de revoluções. Então, também tem um olhar romantizado da narrativa histórica, né? E tenta abraçar a história, fazer a narrativa da história numa perspectiva universal da humanidade, né? Como um bloco único, né? A individualização e a universalidade vão estar presentes muito dentro do historicismo, porque eles tentam fazer esse aspecto, né, da narrativa histórica num contexto mais macro, digamos assim, né? Não buscando assim uma visão do Estado como se fosse uma coisa única, como, por exemplo, os metódicos tratavam a questão da territorialidade de uma forma que desse aquele espírito de pertencimento dentro da narrativa histórica, né? E aqui não, aqui a narrativa histórica no historicismo traz elementos que vão para além das fronteiras, para além da língua, para além de uma cultura específica. Então, e trabalha muito com o lado do relativismo histórico. Nem tudo é certo, nem tudo é verdade absoluta. Tudo depende do movimento da humanidade, depende do ponto de vista de quem está fazendo a escrita histórica. E aí vem com aquela teoria que nós falamos da teoria da dialética, né? Que é esse movimento que a evolução da humanidade faz e a narrativa histórica traz isso, né? Como algo de pertencimento e como o homem, como corresponsável dos acontecimentos que acontecem na humanidade, ok? E aí a gente viu o marxismo, né? Falamos um pouquinho do marxismo. Eu trouxe o vídeo para vocês da professora Sabrina, que ela titulado M de Marxismo, de Materialismo Histórico Dialético, onde nós verificamos aí o que é a ideia de Marx, né? Marx traz uma concepção de método para se fazer a narrativa histórica a partir de acontecimentos das relações humanas, né? Entre matéria-prima, o ser humano e o meio em que ele está inserido. E ele diz que as relações humanas sempre ocorreram numa perspectiva de como se fosse um contrato, uma divisão de classes, né? Onde sempre existia relações de poder, relações de classe, desde que a humanidade existe. Então, desde lá do período das primeiras civilizações,
até os dias de hoje, essa relação de classe, de trabalho, né, a mão de obra do explorado, do trabalhador, por isso que ele vem numa pegada de que a humanidade só vai se subverter um dia quando essa classe trabalhadora tornar-se consciente daquilo que ela é, né? Então, assim, mas Marx é muito complexo, como nós vimos, né? É muito difícil a gente sintetizar o que foi Marx na vida das pessoas, o que é Marx, né, na nossa vida, o que é Marx na história da humanidade. Então, a gente fala que o marxismo é um ponto de vista que traz muito essa questão da relação do trabalho. E aí, pessoal, para a gente fazer um desfecho, esse foi tudo que nós vimos da unidade 1, 2 e 3, tá? Na unidade 4, nós estamos tratando da Escola dos Anais. Então, já fizemos a revisão até aqui e a gente faz o desfecho aqui com a Escola dos Anais. A Escola dos Anais, na verdade, ela surge em 1929. Lembrem, o que aconteceu em 1929? Nós tivemos grandes acontecimentos aí na humanidade, né? A quebra da Bolsa de Valores, e aí a gente teve ali já o fim, né, próximo, ali, já tinha finalizado ali a Primeira Guerra Mundial, tá? Nós estávamos vivendo a década de 30 aqui no Brasil, o Brasil ainda estava nesse processo ainda de entender essa questão da sua autonomia, né, com a proclamação da República. Então, a gente tem que levar em consideração esse ano, né, esse ano polêmico, 1929. 1929 foi o ano que a Bolsa de Valores quebrou, né, isso aconteceu em virtude dessa concepção do capitalismo. A Bolsa de Valores quebra no momento em que há grandes produções, vocês devem lembrar disso, quando vocês estudaram história, que há um grande momento de grande produção em larga escala, e em um determinado momento, esses produtos começaram a ficar estocados demais e não tinham pessoas para comprar esses produtos. E aí, em síntese, né, óbvio que tiveram vários outros elementos aí por trás, mas aí foi o grande crack, né, que deu, alguns chamam de crack da Bolsa, foi em 1929, em virtude dessa forma de como o capitalismo age nas nossas vidas, né? Compra-se, consome, lucro, lucro, mais-valia, enfim. Quem for estudar Marx vai entender um pouquinho disso, que ele trata muito dessa questão da mais-valia, tá? E aí, em 1929, lembrando que já existia Marx, né, já existia as ideias dele postas aí na humanidade, a gente vai ter Max Bloch e Lucy Febvre. Esses dois historiadores vão criar uma revista chamada Anais de História Econômica e Social, né? A famosa Escola dos Anais. O que a Escola dos Anais vem diferentemente das outras escolas, né? Diferentemente depois do método de Marx? Ela vem justamente combater uma concepção da narrativa histórica que vinha aliado tanto da escola metódica e no positivismo, onde eles centralizavam grandes nomes, acontecimentos, a questão da territorialidade, e aí eles vêm justamente ao contrário disso, e trazem outros elementos que eles acham e consideram também importantes para a narrativa histórica, né? E aí a gente vai ter aí duas gerações que vão trazer esses elementos aí da Escola dos Anais. Mas a ideia da Escola dos Anais era justamente fazer uma narrativa histórica baseada numa concepção que está ligada a também um momento em que a população está vivendo uma outra situação global, tá? A gente precisa entender o contexto, tá? Lembra que lá quando teve o marxismo, que ele criou a teoria dele, né, que ele criou lá o Manifesto Comunista e criou outras grandes bibliografias tratando dessa questão da mão de obra, né, da classe trabalhadora. Nesse período aqui, de 1929, a gente vai estar vivendo aí a primeira metade do século XX, tá? Entre 1900 e 1950. É importante a gente fazer a análise do passado, né, e entender os acontecimentos históricos para a gente entender como que essa escola se fez presente aí dentro dessa perspectiva, né, deste momento que estamos vivendo. Então, a gente tem aí uma concepção de entender o passado, a utilidade da história,
a partir do olhar de outras disciplinas que venham dialogar também com a narrativa histórica, né? A gente precisa lembrar aí, ó, que neste momento, 1929, iriam fazer 10 anos que tinha acabado a Primeira Guerra Mundial, né? O que foi essa Primeira Guerra Mundial? Tivemos aquele momento do imperialismo, né, onde os países começaram a expandir, a achar territórios, né, no caso, período em que o Brasil foi achado. Então, a gente tem esse momento, né, e aí, neste momento de expansão territorial, a África e a Ásia eram o que estavam em disputa, né, isso lá antes as causas que levaram à Primeira Guerra Mundial. E aí, o mundo todo estava querendo disputar o território africano e parte do território asiático. A gente tem aí uma questão do nacionalismo francês. Por que isso? Porque quando acabou a Primeira Guerra Mundial, os franceses tiveram aí a vitória da recuperação da Alsácia-Lorena, que era um canal que existia ali, né, entre o canal de Suez ali, que a gente tinha ali, e isso ali foi conquistado pelos franceses, que era de domínio dos alemães, né, lá na Prússia. Quem gosta de geografia deve lembrar bem disso. Você pega o mapa ali, você vai achar, você vai entrar ali entre o canal da França e o canal esqueci, cadê? Depois a gente olha aí no mapa, ok? Mas aí a gente vai ter esse momento da história. Então a gente precisa entender um pouco dessa Primeira Guerra Mundial. Então a Primeira Guerra Mundial, ela acontece e deixa esses resquícios voltados aí para a questão do estopim, né, da Segunda Guerra, que vai ser essa questão do patriotismo alemão, de querer voltar e querer reconstruir parte do território que foi, né, ocupado pela França lá na Primeira Guerra Mundial. E aí a gente vai vir com Hitler, e aí por isso que ele vai conseguir todo aquele, né, aquele papel de enaltecimento do nacionalismo e vai conseguir convencer boa parte da população a fazer o que fez. Mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito. O que eu quero que vocês entendam aqui que esse contexto histórico é importante a gente saber para a gente entender a escola dos análises. Porque a escola dos análises tem elementos aí que vão de encontro a uma perspectiva de combater justamente aquele positivismo francês e aquele historicismo alemão, né? O historicismo do alemão daquele, né? Nós temos uma raça pura, nós somos a única raça, né, que deve pertencer a este planeta. Temos o positivismo que vai trazer a questão do empoderamento, do patriotismo, dos heróis, né, nacionais. Então, a gente tem todas essas concepções aí. E aí, esses dois autores, Max Bloch e Lucy Febre, que nós vamos trazer aí, eles vão vir numa perspectiva, dentro da Escola dos Análises, fazer uma narrativa histórica que ela não segue uma ideia cronológica da história, linear, daquela como nós falamos lá na unidade 1, né, que nós aprendemos. Começa aqui história da Grécia, aqui história da Roma, depois a gente vem para o período medieval, alta e baixa idade média, iluminismo, renascimento, daí por diante, né, até chegar aos dias de hoje. Então, eles combatem esse tipo de narrativa histórica, né, e de ideologias voltadas em classe, religião e política. Quando eles vão contra isso, eles já estão fazendo, né, torcendo o nariz ali para a teoria de Marx, né, porque Marx sempre trabalhou com a questão de classe, né, questão política, questão de religião. Então, a gente vai ter aí, dentro na narrativa, na escola criada por esses dois autores, a primeira geração, que foi conhecida aí por Max Bloch, que ele vai vir com uma obra chamada Apologia da História, né? Que ele vai vir justamente questionar dentro dessa obra para que serve a história. Qual a intencionalidade da história, né? E ele faz um recorte temporal e geográfico da narrativa histórica. Ele traz aí outros elementos e afirma que é impossível, por exemplo, como dizia a escola lá do historicismo, que é impossível fazermos uma história universal e tampouco estabelecer leis e fórmulas matemáticas para o entendimento da história. Ele já traz uma subjetividade na perspectiva da narrativa histórica como ciência.
né? Porque ele traz aqui as fontes históricas têm dois eixos fundamentais, uma que é a causa e o outro quais são as consequências. Então, toda fonte histórica precisa ser analisada para entender qual é a causa do seu surgimento e quais são as consequências após o seu surgimento. Então, aí a gente vai ter essa visão de Marx Bloch, e a gente tem aqui algumas perspectivas trazidas assim por Lucy Febvre, que também veio nessa pegada aí da Escola dos Análises, né, junto com Marx Bloch, que ele traz aí que a narrativa histórica precisa ser contada a partir do cotidiano do homem, né, do surgimento de novos objetos, e uma crítica à historiografia que existia do século XIX, no caso, o positivismo, o historicismo, a própria ideia marxista, né, como se aquilo tivesse pronto, estanque, acabado, e aquilo fosse uma verdade absoluta. Ele traz aí um diálogo maior com a geografia, né, a antropologia traz aí outras disciplinas, outras áreas de conhecimento, para tentar entender e juntar as peças dentro dessa narrativa histórica. Traz uma concepção de história que seria um estudo dirigido dos homens, mais que uma ciência em si como sentido positivista, né? Com um método pronto e acabado, né? Ele sempre traz uma história-problema, que a história é contada e os acontecimentos acontecem, deve ser contado a partir da análise de um problema. Por exemplo, se eu quero falar aqui no Brasil da ditadura militar, eu preciso entender se a ditadura militar foi problema para um determinado grupo. Se foi, e aí é o que eles utilizam muito, eu tenho que colocar lente ali e tentar verificar para quem é essa verdade, né? Para quem é essa verdade? Que grupo que pensa? Diagnosticando isso, eu consigo criar uma situação problema, se para um grupo aquilo era um problema, e aí eu vou atrás das causas, né, os motivos que levaram a isso, que é também chamado de a nova história, né, nova forma de contar. E aí, dentro da Escola dos Análises, vai se agregar outros valores muito interessantes dentro da narrativa histórica, que é justamente essa questão de incluir outros setores que não eram considerados como elementos de uma narrativa histórica. Como, por exemplo, a história das mulheres, a história das crianças, a história da moda, a história da música, a história da arte, a história... Então, ele traz vários elementos e diz que existe ali um estruturalismo, né, que ele define que é uma corrente de pensamento nas ciências humanas que se inspirou no modelo da linguística e que depreende a realidade social a partir de um conjunto considerando elementar de relações. E aí, quando tem essa relação toda, quando a gente fala desse estruturalismo, essa definição de estruturalismo, a gente tem dito, dentro da Escola dos Análises, em síntese, é que a história, ela passa por uma perspectiva e por uma narrativa que precisa de vários olhares, né? Não existe uma fórmula pronta e acabada. Tanto é que aqui a Bárbara Tuchman, ela traz para a gente aqui, dentro do papel do historiador, quais são os 10 requisitos que um historiador precisa ter, a partir dessa perspectiva da Escola dos Análises. Primeiro, ela vai dizer o seguinte, que é rejeitar ideologias e filosofias da história, baseando a análise dos fatos e nas fontes, e não em princípios políticos. Segundo, uma tese deve ser elaborada a partir das fontes, pois é através delas que se elaboram as teorias e não o caminho inverso. Ao escrever, não devemos ignorar a cronologia, pois ela é o eixo central que localiza o leitor na história. Ao escrever, devemos adotar termos conhecidos na época. Assim, evitamos anacronismo, ou seja, inserir conceitos contemporâneos em temporalidades onde os mesmos não existiam. Um exemplo disso, pessoal, é a gente utilizar a palavra tempo. O conceito de tempo para a gente hoje é um. Se eu utilizar o conceito de tempo, por exemplo, lá no período medieval, era outro, né? O tempo de sobrevivência, o tempo cronológico para eu considerar a pessoa por exemplo, idosa. Não é o mesmo tempo que a gente considerava, por exemplo, na Idade Média, até porque as pessoas morriam muito cedo. Então, gostar daquilo que a pesquisa é indispensável para uma boa escrita, prefira frases curtas, palavras simples. A história não é nada se ela não for comunicada, devendo despertar o desejo de ser lida.
Cabe ao historiador ordenar, organizar, selecionar, inserir numa narrativa e dar sentido todo o trabalho que precedeu a escrita. O texto deve ser autossuficiente. A intuição e a imaginação são parceiras do historiador. É necessário ter empatia com o seu objeto de escrita. A história também tem como função proporcionar prazer ao leitor. Olha, veja que lindo, né? A prática do historiador. Então, assim, Bárbara Tuchman traz para a gente essas 10 definições essenciais que é o papel do historiador e que está embasado dentro da perspectiva da Escola dos Análises, né? É assumir algo no sentido que eu consiga fazer a comunicação de forma simples, clara, mas também fidedigna às minhas fontes históricas. E analisar essas fontes históricas com seriedade. E incluir outros elementos dentro da narrativa histórica para que essa narrativa seja mais completa, mais, né, harmônica, na perspectiva da Escola dos Análises. Ok, pessoal? Bom, é isso, fizemos a nossa revisão, encerramos aí com a Escola dos Análises, que é a escola que tem perdurado muito dentro da narrativa, dentro da escrita, dentro da academia dos historiadores, que é fazer essa narrativa histórica sempre olhando outros elementos e dialogando com outras áreas de conhecimento também, né? E levando a essas características aí de como se fazer a narrativa histórica, o papel do historiador dentro da narrativa, a professora Tuchman traz para a gente aí algumas pinceladas, né, do que é fundamental para que a gente seja, né, um bom historiador, uma boa historiadora, dentro dessa perspectiva da Escola dos Análises. Então, fico por aqui. Releiam, para quem não conseguiu ler ainda as informações. Oi, professor Cláudio. E Murilo, tudo bem? Vim te dar boa noite, sei que você está aí dando aula, os alunos devem chegar ou não chegar, mas devem assistir a gravação. E aí eu queria aproveitar, se você me der licença, óbvio, para dar um recadinho. Claro. Em primeiro, que é muito importante que vocês que estejam assistindo as gravações tenham o possível para se organizar e assistir as aulas ao vivo. Não há prejuízo de frequência, mas como vocês sabem, o professor Cláudio é um monstro e é muito bom ter aula com ele. Então, perder a chance de conversar com um cara desse, ai meu Deus, não sei nem o que dizer. A outra coisa que eu preciso dizer para vocês é que o resultado do edital de monitoria já está disponível na área da coordenação. Então, se porventura algum de vocês tivesse inscrito, dá um pulinho lá, porque a gente oferece, né, bolsas de até 50%. E já tem resultado, já tem pessoa selecionada, e teremos mais editais em breve. Caso vocês tenham interesse, se preparem e concorram a todos os nossos editais. E aí, professor Cláudio, tudo bem com você? Tudo jóia. E com você, Murilo? Nossa, que bom, hein, essa monitoria aí. Olha, o pessoal devia participar, eu aconselho, viu? Para quem tem interesse em seguir vida acadêmica, aí, ó, incentivo muito bacana. Não só a monitoria, mas a pesquisa, além de tudo, gostaria de comentar com você, professor Cláudio, isso tem muito da sua atuação nos últimos meses. Hoje saiu o resultado do nosso índice de satisfação global, quando a gente pergunta para os alunos se eles indicariam o curso do CEUB, e das pessoas que foram perguntadas na taxa de amostragem, 100% das pessoas que foram perguntadas indicariam totalmente CEUB, seus cursos e seus professores nos nossos cursos de educação à distância. E aí eu venho já para te dar também um parabéns, que sem você e sem os nossos outros professores, nada disso seria possível. Então, professor Cláudio, muito obrigado pela sua contribuição, tá? Valeu, gratidão. Não vou ficar atrapalhando sua aula, sua gravação, porque eu também passarei nas outras reuniões, tá bem? Joia, obrigado. Obrigado pela visita, hein? Tchau, professor Cláudio. Tchau, tchau. Espero você em outras aulas, passarem em todas. Tchau, tchau. Tá, joia. Bom, pessoal, então, como nós estávamos discutindo aqui, nós tivemos aqui dentro da nossa disciplina, deixa eu tirar essa apresentação aqui, já deu. Aliás, deixa eu voltar aqui um negócio, que eu acho que vai ficar bacana para a gente recapitular aqui. Deixa eu deixar a primeira telinha aqui para vocês.
Esse negócio de colocar animação em slides não é legal. Para voltar, né? Mas na hora que tá fazendo o Gary é muito bacana. Dá um tchan. Então, pessoal, aqui na nossa disciplina, nós vimos aqui a disciplina de Introdução aos Estudos Históricos. É uma disciplina que, para você historiador, para você historiadora, é fundamental, tá? Obviamente que a gente não aprofundou, né, como deveríamos, porque o nosso tempo é curto, não dá para a gente aprofundar tanto assim. Entretanto, o referencial bibliográfico que está disponibilizado aí para vocês é um referencial riquíssimo. Vamos aí, então, trabalhar uma leitura para quem quiser e realmente quer levar a sério a questão da escrita histórica, e faça uma leitura do material complementar que está para vocês, que está lá no nosso plano de ensino, que é muito importante para o amadurecimento profissional de vocês, tá? O bom historiador é aquele que lê, não tem como ser de outra forma. E aqui na nossa disciplina, o que a gente tentou trazer para vocês é essa perspectiva. É vocês entenderem que dentro da narrativa histórica, houve um momento em que a história não era considerada ciência. Houve um momento na história em que a história foi considerada ciência, mas que passou por várias formas, né? Aquilo que nós estávamos chamando de escolas. Escolas essas que tinham sua percepção de como fazer a narrativa histórica naquele tempo, naquele espaço que eles estavam vivendo. Não quer dizer que uma seja pior ou melhor do que a outra, ok? São perspectivas e olhares dentro de uma narrativa histórica. E essa narrativa histórica é fundamental para um historiador, uma historiadora entender e conhecer, para que quando ele consiga fazer a leitura de uma perspectiva de um historiador, um olhar de um historiador sobre um fato histórico, um problema histórico, a gente consiga identificar elementos de quais escolas aquele autor pertence. Né? Se você pegar uma bibliografia do Boris Fausto, por exemplo, você conseguiria ali delinear qual era a escola que ele segue, se ele é positivista, se ele é historicista, se ele é pertencente à escola dos anais, se ele tem um viés marxista, né? Então, isso que é importante vocês saberem. E saberem que existiram essas correntes, né? Essas escolas dentro do processo da escrita histórica. Cada uma defendendo um método, cada uma utilizando um método a partir do momento histórico e das visões e das experiências que eles vivenciaram naquele momento, tá? Então, isso é importante para o historiador. Lembra o que a gente viu lá da Bárbara Tullman, falando para a gente o seguinte, que o historiador, ele precisa se isentar de relações objetivas, políticas, econômicas e ter empatia para realizar uma narrativa histórica. É entender as dores do outro, é entender aonde dói no outro que talvez em mim não doa, mas eu preciso ter a empatia nesse processo para que eu consiga, da melhor forma possível, externalizar a partir da escrita, de pesquisas, né, aquilo que eu estou me propondo a fazer. Tá bom? Bom, pessoal, é isso. A gente termina por aqui. Ninguém pôde participar da aula hoje, mas vai estar gravado aqui, espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida que vocês tiverem relacionada à disciplina, por favor, me procurem. Estou à disposição para vocês, tá? A qualquer tempo, tá bom? Um abraço e até breve. Tchau, tchau.